noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Primícias do Senhor, tá? Vamos começar aqui as nossas lives de segunda a sexta, tá? Sempre à meia-noite, na virada do dia, tá? Eu tô entrando um pouquinho antes pra gente dar tempo do pessoal chegar até meia-noite. Luciele, seja muito bem-vinda. Rose, tá acordada? Deus abençoe sua vida, minha irmã. Seja muito bem-vinda. Mona Lisa, louvado seja o Senhor. Seja muito bem-vinda. Marlene, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida. A Marlene aí e a Luciele Rodrigues, eu não sei de onde são. Por favor, coloca aí cidade e estado. Eu falo aqui de Taiobeiras, Minas Gerais. Meu nome é Jamison, tá? Sou responsável pelo perfil aí, o Arauto de Deus. E a gente está fazendo agora lives de segunda a sexta, tá? Sempre na virada do dia, à meia-noite. Como a própria live diz, né? A primícia do Senhor. Nós estamos buscando ser primícia e dando a primícia do nosso tempo para que nós possamos começar o dia com o pé direito na presença de Deus. Brasília, amém. Deus abençoe sua vida. Marlene, onde é que você é, Marlene? Leide, seja muito bem-vinda. Iso Toledo, seja muito bem-vindo. De onde é que você é, amado? Leide também, de onde é que você é? Se puderem colocar aí a cidade, estado de origem, vai ser bacana, tá? Americana, glórias a Deus. São Paulo, seja muito bem-vinda, viu? De segunda a sexta, à meia-noite, se estiver acordada. Daqui 2 minutos a gente vai orar e dar início a essa live. É uma live pequena, breve. A gente faz um momento de oração, de introdução, depois a gente vem com a reflexãozinha da palavra. Nós estamos estudando sobre Deus, ou falando sobre Deus, refletindo sobre Deus. E na última live nós falamos a respeito dos nomes de Deus, alguns nomes. Hoje eu vou completar esses nomes, tá? Porque conhecendo os nomes, a gente entende e compreende como Deus trabalha. A gente compreende um pouco do caráter de Deus, do que agrada a Ele, do que desagrada a Ele, tentando estudar os nomes que são referenciados a Ele ali no Antigo Testamento. É isso que a gente está avaliando, nome por nome, para que possamos aprender um pouco mais do caráter de Deus. Porque Jesus disse que a vida eterna é esta, que conheço a Ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo ao qual Tu enviaste. Então, a maior parte dos cristãos hoje, infelizmente, não conhecem Deus da forma que Deus gostaria, biblicamente, seus atributos, né, aquilo que agrada ou não a Ele, tudo. Então a gente tem que estudar a respeito de Deus para entender um pouco mais a Deus, para que a gente não venha se escandalizar quando Ele toma as atitudes dele, principalmente no Antigo Testamento, que assusta muitas pessoas, tá? Então a gente está estudando um pouco de Deus, sobre Deus, para que possamos ter uma compreensão melhor a respeito dele, assim possamos adorá-lo do jeito que ele almeja, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Marisa, seja muito bem-vinda. Rosa, seja muito bem-vinda. Quem está aqui pela primeira vez, como a Marisa, eu acho que é a primeira vez que ela está aqui, a Rosa também, me fala cidade e estado de origem, por favor. Tá aí, Anselmo, seja muito bem-vinda. De onde é que você é? Cidade e estado, tá? Quem está chegando aqui, por favor, se puder colocar aí, cidade e estado. Estou aqui falando de Taiobeiras, Minas Gerais, tá? Mais um minutinho, tá terminando aqui pra gente poder orar e dar início à nossa live de hoje. Os nomes de Deus, a parte 2, tá? A parte 1 a gente fez na live número 5, que tá gravada e tá aí no perfil, tá? As reflexões são 10 a 15 minutos em média, tá? As reflexões, e toda essa live vai ter em média 30 minutos, tá bom? Então sempre serão lives pequenas, porque o foco nosso aqui é apresentar o nosso primeiro momento do dia a Deus, para que possamos assim começar o dia com o pé direito. Amém? Vamos orar agora, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai amado, viemos ao Senhor humildemente lhe agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou durante todo esse dia que passou, nos deu um momento ali de aprendizado bom na escola bíblica dominical pela manhã, nos deu momentos de descanso durante a tarde e à noite o Senhor falou aos nossos corações durante o culto, até confirmou a mensagem de hoje pela segunda vez, ó Deus. O Senhor tem assim confirmado que essa obra é tua, não é minha, sou apenas um mero instrumento a ser usado
pela misericórdia, pelo Senhor, para alcançar os corações daqueles que estão sedentos de Ti, Deus. Venho rogar por cada um desses que estão aqui presentes conosco, que o Senhor venha abençoar a vida deles, aqueles que irão assistir a live depois, amanhã, pela manhã, que o Senhor venha abençoá-los e que o que a gente refletir aqui sirva para crescimento, amadurecimento, aperfeiçoamento espiritual. Ser conosco assim, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Renata, seja muito bem-vinda. Esposa, seja muito bem-vinda. A filha dormiu, esposa? Coloca aí. Glórias ao Senhor. Gente, tá? Então sejam todos muito bem-vindos, tá? Às primícias do Senhor. Como eu disse, a ideia é a gente apresentar o nosso primeiro momento do dia, tá? A live tem em torno de 30 minutos. A gente começa com oração, a gente passa para a reflexãozinha ali de 10, 15 minutos e a gente termina com mais uma oração, eu dando espaço para que vocês coloquem aqui os seus pedidos e a gente venha fazer um momento de oração final concluindo aí. Bem sucinto, bem direto. Eu geralmente não peço para compartilhar a live agora porque tá tarde, né, gente? As pessoas estão dormindo. Mas se amanhã de manhã você acordar e ver que vale a pena compartilhar essa live com alguém, você vem no perfil e usa o aviãozinho aí, compartilhe com aquela pessoa que você quer, para que ela também venha a ser abençoada, tá? Vamos... Opa, eu coloquei momento de oração. Mas geralmente a gente começa com momento de oração, né? Não era nem... Era para colocar outro aqui. Cadê? Era para colocar este, né? Que é o primeiro slide. Vamos pro segundo agora, que a gente vai falar sobre os nomes de Deus, tá, gente? O terceiro. No caso, os nomes de Deus, parte 2, e o terceiro, que é esse aqui. Pronto. Glórias ao Senhor. A paz do Senhor, Cris. A paz do Senhor, Clara. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou estar tirando aqui os comentários para que a gente possa falar a respeito destes nomes e assim entender e compreender um pouco mais de quem Deus é e como Deus trabalha, o que agrada a Deus. Amém? Eu vou só tirar os comentários aqui. Ok. Gente, pega aí sua Bíblia, que eu creio que deve estar por aí, tá? E aproveita para poder marcar, né, os locais onde se encontram esses nomes aí. Eu lembro no início da minha caminhada com Cristo, à medida que eu fui ler na Bíblia, na primeira vez eu não marquei esses nomes. E depois, quando eu queria procurar, eu tinha dificuldade. Não tinha o Google como hoje para a gente colocar as coisas, a gente não usava isso direito. Então, para eu descobrir esses nomes, depois eu tive que praticamente ler de novo, tá? E aí, à medida que eu fui encontrando, eu fui marcando, eu fui colocando um marca-texto e tudo, para eu não esquecer mais onde eu estava. Então, aproveita aí, vocês que estão aí e são com a Bíblia aí aberta na sua frente, tá? E à medida que a gente for falando de cada nome aqui, você já vai marcando, porque pode ser que no futuro você queira saber onde está e já vai estar marcado na sua Bíblia. Amém? Então, a gente já estudou no primeiro momento a respeito dos nomes mais usuais e comuns que existem na Bíblia, usados no Antigo Testamento, né? A forma mais simples, a forma Elohim, que é mais encontrada, Adonai, que tem plural, né? É uma palavra no plural, que já sobrepõe ali, já nos induz a perceber que Deus no plural tem mais de uma pessoa ali, né? No Antigo Testamento não se fala muitas referências da Santíssima Trindade, mas os nomes chamando de Deus, de deuses, como se Deus fosse múltiplo, já apontava para a Santíssima Trindade, que seria mais bem revelada no Novo Testamento com a vinda de Cristo e também do Espírito Santo de forma mais clara e evidente, né? A gente viu também o nome El Shaddai, que significa Todo-Poderoso, e por fim a gente viu aquele tetragrama sagrado YHWH, que ninguém sabe pronunciar mais nos dias de hoje, mas que os maçotéricos colocaram ali vogais e transformaram este nome de uma forma pronunciável a Yahvé, Javé, Jeová, como nós falamos hoje. Por isso que aí está escrito Jeová Jireh, né? Porque no Antigo Testamento eles estariam sendo escritos aí com Y
YHWH, Jireh, né? Mas como já incluímos aí algumas vogais para pronunciarmos a palavra, o nome de Deus, é por isso que eu estou colocando aqui os nomes já com Jeová já escrito, tá? Mas esse Jeová é derivado ali daquele tetragrama sagrado que ninguém sabe pronunciar nos dias de hoje, tá bom? Então o primeiro que a gente vai falar aqui é o Jeová Jireh, que significa o Senhor que provê. Tá lá em Gênesis 22:14. Alguém aqui se lembra do que aconteceu para que viéssemos a dar a Deus esse nome? Vou ativar aqui os comentários para que vocês possam comentar aí. Seja muito bem-vindo aí, Dalvani. Vocês se recordam o que aconteceu em Gênesis 22 para que Deus viesse a ser conhecido como Jeová Jireh? E aí, me dá uma resposta aí. Soraya, tá por aí? Deus abençoe sua vida também, Soraya. Por que é que Deus recebeu esse nome? O Senhor que provê. Tá lá em Gênesis 22:14, a gente vai ler daqui a pouquinho. Alguém se lembra? Eu abri os comentários aí, gente. A paz do Senhor, Soraya. Cris falou que não lembra. Soraya falou amém. Alguém se lembra? Deus de provisão, isso mesmo, isso. Mas o que aconteceu? Por que ele recebeu esse nome de Deus de provisão? O que aconteceu para ele receber esse nome? Vocês se recordam? Marcelo, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Tô dando um tempinho aqui para ver se vocês participam, tá? Porque às vezes só ficar falando fica meio cansativo, ainda mais quando dá meia-noite, né? Só que eu não posso demorar muito, não. Vamos lá? Tá. Então eu vou lembrar vocês, tá bom? Vocês lembram que Abraão foi chamado para ser o pai de uma grande nação. Só que ele não tinha filhos. Pastor Alencar, aí, ó, se tiver chegar em tarde mais cedo, poderia ter respondido a pergunta nossa aqui, com certeza. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E Deus pediu o único filho único dele em sacrifício. A gente já sabe o que aconteceu. Ele acordou de madrugada, pegou o filho dele, levou ali para o alto de um monte e no momento de sacrificá-lo, Deus proveu com um cabrito, né? O carneiro, né? Então tá lá no verso 13, 22, verso 13. Então levou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então esse nome veio deste momento de provisão de Deus, que concedeu ali um carneiro no lugar do filho de Abraão, que seria sacrificado. Então Deus recebe esse nome de provisão e hoje nós usamos, né, Jeová Jireh, quando a gente necessita de alguma coisa e ora a Deus e busca a Deus e Deus responde às nossas orações, supre as nossas necessidades, a gente lembra que Deus é um Deus de provisão. Louvado seja o Senhor. Jeová Rafá se encontra lá em Êxodo capítulo 15 verso 26. Êxodo capítulo 15 verso 26. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho, o contexto dele. O povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho e Deus havia destruído ali todo o exército ali de Faraó que os estava perseguindo. E ao adentrarem ali o deserto, eles encontraram um local onde as águas eram amargas, né? E eles não podiam beber daquela água. E começaram a murmurar contra Moisés. Deus falou com Moisés, Moisés buscou a face de Deus. Deus falou com Moisés que viesse a lançar uma árvore, um toco de uma árvore dentro da água, que a água ficaria assim curada, né? Sararia a água que era amarga e ela ficaria boa para poder assim beber, tá? E naquele momento Deus proclamou ali uma ordem, tá? Que eu vou estar lendo aqui, que é onde ele fala que o Senhor que te sara.
uma ordem em Êxodo capítulo 15, no seu verso 26, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Aquelas maldições lá, né, que houve ali antes da libertação do povo, né? Porque eu sou o Senhor que te sara. Então, neste momento aqui, nós entendemos e compreendemos que Deus é um Deus que pode curar, um Deus que pode prover, pode proteger, né? A gente já viu o Jeová Jireh, que é um Deus que provê, e é um Deus que nos sara, que é onde a gente vê e enxerga em Cristo o médico dos médicos. Louvado seja o Senhor. Todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Leia, Leia, americana. Temos um estrangeiro aqui em nosso meio. Louvado seja o Senhor. Entendeu alguma coisa do culto hoje aí, Leia? Você gravou um pedacinho pra gente. Deus abençoe você aí, viu? Te proteja, livre, guarde tudo aí. Você seja exemplo aí na América. Deus abençoe. Então foi neste momento aqui, logo após a travessia do Mar Vermelho, quando eles encontram aquele local onde as águas são amargas, começam a murmurar, começam a reclamar, que a gente vai ver que é um costume que o povo tem de murmurar, né? De nunca ver as provisões, os milagres, esquecer o passado redentor de Deus, né? E de tudo que Deus faz, e começa a reclamar. E aí Deus vai lá e faz um milagre nas águas, as águas se tornam assim saudáveis, e eles podem beber, e Deus dá uma ordem, proclama uma observação, que eles viessem ser obedientes, que eles prestassem atenção nas ordens e nos mandamentos e os observassem. Tá? Constantemente Deus está falando isso conosco, que devemos ser obedientes. Até no Novo Testamento, o tempo todo Deus está falando sobre fazer a vontade dele. Parece que é natural de nós, pecadores, esquecermos. Ainda mais se somos cristãos mesmo, convertidos, que já fomos convencidos do pecado, já estamos numa igreja, já fomos batizados. Deus ainda continua diariamente, todo domingo, nos alertando que devemos buscar a face do Senhor, devemos nos render ao senhorio dele, devemos matar o eu, matar a carne, matar o pecado que há em nós, e darmos lugar para a santificação através do Espírito Santo. Deus está o tempo todo batendo nisso, o tempo todo. Ai, não é à toa que Deus nos chama de ovelhas, né? Nós somos ovelhas do Senhor. Por que nós somos ovelhas do Senhor? Porque a nossa cabecinha, o nosso cérebro parece que é pequenininho para as coisas que são espirituais. E é por isso que Deus coloca líderes sobre nós, pastores sobre nós, para que possam nos direcionar, nos guiar, tá? Não é à toa que Deus prepara pessoas para liderança espiritual, porque a maior parte de nós não fomos chamados para ser líderes, né? A maior parte de nós somos ovelhas que exercem algum tipo de influência, mas que infelizmente somos ovelhas e continuamos errando. E tem que ter alguém nos guiando, tem que ter alguém nos orientando, tem que ter alguém à nossa frente, que é o pastor, que é o líder, sendo exemplo para que nós possamos entender o que é certo e o que é errado, e possamos espelhar na vida dele e buscar ser imitador deles como eles são imitadores de Cristo, né? Louvado seja o Senhor, né? Então, o segundo aí é o Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Está em Êxodo também, capítulo 17, no verso 15. Vocês vão anotando as suas Bíblias aí para nunca mais se esquecer onde é que está. E por que Deus se chama de o Senhor é a minha bandeira, tá? Essa situação aí aconteceu quando Amaleque saiu ao encontro de Israel durante a travessia no deserto, impedindo Israel de atravessar, e Israel teve que lutar contra Amaleque. É aquele episódio onde Moisés vai para um alto de um monte e fica com a mão erguida com um cajado, e de um lado fica Ur e do outro lado fica Arão segurando a mão dele para que ele não venha abaixar. Quanto mais ele ficava erguido, mais Josué vencia a batalha, e a batalha durou todo um dia, e eles sustentando a mão de Moisés, eles venceram lá aquela batalha, e naquele dia Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa naquele dia, está lá em Êxodo 17, verso 14, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relato aos ouvidos de Josué,
que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é a minha bandeira. Por que minha bandeira? Essa bandeira aí é como se fosse um estandarte, né? A gente sabe que os exércitos de antigamente, eles carregavam a bandeira que tinha um emblema que apontavam para a nação deles. É como se fosse a nossa bandeira nos dias de hoje, a bandeira de cada nação, né? A bandeira brasileira, americana e tudo. Então havia um símbolo que representava aquela nação, tá? E ali naquele símbolo, os soldados, ao olharem para aquele símbolo, sabiam por quem estavam lutando e por que estavam lutando. Então aqui Deus fez uma promessa que havia de riscar Amaleque da face da terra, e naquele momento Moisés falou assim: Deus é a nossa bandeira, nós iremos recordar desta memória. E a gente sabe que acontece mais lá na frente com Saul, que deveria vir destruir todo aquele exército, destruir toda a nação de Amaleque, e ele acaba não fazendo, né? E aí ele perde o reinado e Deus unge Davi como substituto, né? A gente vê que tudo tem um porquê, né? E a gente tem que ir anotando essas coisas acontecendo, porque Deus mais prefere obediência do que sacrifício, tá? Mais uma vez, obediência sendo falada aí. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando aí na live, tá? Deus abençoe. Então, naquele momento, Deus ficou conhecido aí como o Senhor é a minha bandeira, e a bandeira está aí como recordação da promessa, né? Da memória que haveria de ser cumprida. Amém? Parece que eu estou brilhando. Eu acho que eu toquei em alguma coisa que não era para tocar. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então eu vou tirar os comentários, porque agora está ficando em cima do texto. E agora a gente vai falar sobre o Jeová Shalom. Quando é que isso aconteceu? Está lá em Juízes capítulo 6, no seu versos 24. Qual é o contexto da história disso aí? Israel, nos seus altos e baixos, né? Sempre buscava o Senhor. Quando Deus levantava alguém, algum líder espiritual, Israel voltava à presença de Deus. Quando esse líder espiritual morria, Israel descia de novo, e aí se tornava desobediente, e aí Deus permitia que nações estrangeiras viessem, escravizasse Israel, e Israel estava assim. No capítulo 6, a gente sabe que Israel estava em desobediência, e os medianitas conseguiram conquistar ali e subjugar o povo israelita. Eles se tornaram escravos dos medianitas, né? E é nesse quesito que Deus vê em Gideão, vocês já ouviram falar dele, um homem que poderia ser um juiz, em que Deus ia usar para a libertação do povo ali de Israel. E um anjo aparece para Gideão, falando a respeito que o Senhor era com ele e que ele seria o libertador do povo. E ele não crê, ele não acredita. Ele é de uma família humilde, uma família pequena, não tem renome, e ele mesmo não tem lá essas coisas. Então assim, ele fica com dúvida, e ele pede uma prova, um sinal. O anjo vai lá, dá o sinal para ele. Ele percebe realmente que Deus está falando e que o escolheu, separou. E aí, lá em Juízes 6, verso 24, Gideão fala: Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. Porque eles estavam vivendo tempo de escassez, tempo de guerra, de escravidão, e que agora que Deus apareceu escolhendo para a libertação do povo, havia chegado o tempo de paz. Deus é um pacificador. Louvado seja o Senhor. Ele chama aquele local de Jeová Shalom. Tá bom? O Jeová Raá é muito bem conhecido, tá lá no Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá? O que às vezes as pessoas confundem aí é porque acham que por sermos cristãos a gente não vai sofrer nenhum tipo de privação. Deus não está prometendo que a gente vai ter uma vida que é um mar de rosas sem espinhos, não. Os espinhos estão lá, tá? Jesus fala que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus fala que nós teremos paz em meio às aflições. As aflições existirão, tá? Nesse versículo, por exemplo, em Salmos 23, 1, onde fala Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor, o que não vai nos faltar é o Senhor. Tá? Quando a gente vai para a tradução original, lá está falando que Deus não nos faltará. Tá?
Não é que as coisas não nos faltarão. O que não nos vai faltar é Deus, tá? A presença de Deus. Deus sempre estará conosco. Seja na tristeza ou seja na alegria, Ele sempre estará conosco, tá? Temos que confiar, depender, descansar e às vezes nos contentar e estarmos satisfeitos por termos a graça, que é a salvação por meio de Cristo, tá? Por meio de Cristo. A graça nos basta. Tudo que vem além disso já é benefício, já é extra, tá? A gente não merecia nada como pecador, era só a morte que a gente merecia. E Deus nos deu a salvação por meio de Cristo Jesus e ainda nos dá outras coisas mais. E temos que ser gratos. Mas só ter Deus já é suficiente. Já é suficiente. Amém? É o que está lá em Jeová Raá, no Salmos 23, verso 1. No penúltimo nome, Jeová Tsekenu, é difícil falar esse nome, né? Porque quase não tem vogal nisso aí, só tem consoante, mas quem souber pronunciar, pronuncia aí em sua casa, tá? Mas é Jeová Tsekenu, deve ser isso, tá? O Senhor é justiça nossa. Tá lá em Jeremias capítulo 23, e essa passagem ela é interessante. Por quê? Porque o povo estava sendo orientado por pastores que não eram pastores que Deus havia levantado para os guiar, né? E há uma repreensão aí por causa disso. A gente sabe que todo o livro de Jeremias foi o profeta chorão. Foi aquele profeta que quem tem os olhos carnais e naturais como nós, ao olharmos para o ministério dele, ele teve um ministério fracassado, né? Ele ficou pregando por 40 anos e não houve conversão de ninguém. Ninguém acreditou nele, tá? Mas ele fez o papel dele, de ser o porta-voz de Deus, de alertar o povo a respeito do juízo que viria. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. A mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Tem se levantado teologias aí que não são cristocêntricas, onde as pessoas têm procurado doutores segundo as suas próprias concupiscências, doutores que falam aquilo que agrada aos seus ouvidos, não aquilo que é necessário ouvir, mas aquilo que a pessoa quer ouvir, pessoa que precisa passar por um tratamento, por um processo de conversão mais profundo e foge das repreensões, foge das exortações, foge dos ensinos bíblicos e procura igrejas ou lugares onde se prega um evangelho que não é cristocêntrico, para que ela venha cauterizar a mente dela e se sentir em paz mesmo estando no erro. A gente tem vivido essa época, infelizmente, que é a época muito parecido com a época de Jeremias, que ele pregava a respeito de arrependimento, o povo não se arrependia e os falsos profetas falavam que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, não precisava se arrepender, E por causa disso, Deus enviou a Babilônia ali, e a gente sabe o que aconteceu, e o povo foi levado para a Babilônia e ficou cativo durante 70 anos ali na Babilônia. Mas aqui é uma promessa que o Senhor faz lá em Jeremias 23, no seu verso 5 e 6, ele fala: pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo, da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será o seu nome: o Senhor é a nossa justiça. Glórias, aleluia, louvado seja Deus. Quem é a nossa justiça, amados? Eu quero que vocês respondam a essa pergunta aí, pelo amor do Senhor. Quem é a nossa justiça? Quem é o renovo? Quem é o justo? Quem é o da descendência do rei Davi? Quem é aquele que vai governar com sabedoria? Quem é a nossa justiça? Amém, amados. Amém. Louvado seja Deus. Jesus. Olha, essa é uma promessa que está lá no Antigo Testamento, entendeu? Que Deus está fazendo para o povo de Israel, tá? E claro, por causa da desobediência do povo de Israel, nós que somos gentios, fomos agraciados, né? Deus estendeu isso para além
dos muros das nações de Israel, mas para todo mundo, já que Israel desobedeceu, foi desobediente. Deus colocou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia de todos, que é o que Paulo fala lá na carta aos Romanos, né? Louvado seja Deus, a gente já vê aqui, né? No nome de Deus está ali a missão que Jesus vai cumprir ao morrer na cruz por nós. Louvado seja o Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Não somos nós que somos justos. É a justiça que nós temos hoje diante de Deus, é uma justiça que nos foi imputada através do sacrifício de Cristo. Cristo comprou a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos agora para o último nome, que é o Senhor chamar, né? Jeová chamar, que significa o Senhor está aqui, que está lá em Ezequiel capítulo 48, no seu verso 35. O capítulo 38, o 48 de Ezequiel é praticamente ali uma profecia da restauração de Israel, tá? Num tempo futuro, com todas as suas tribos ali novamente, né? Com a reconstrução de Jerusalém e tudo mais ali do molde nas formas do Antigo Testamento, com os sacerdotes, com o templo e com tudo, tá? Eu vejo esse capítulo 48 como uma profecia da Nova Jerusalém. É como se fosse um vislumbre, algo, uma sombra apontando para aquilo que ainda vai descer do céu, a Jerusalém celestial, né? Deus fala ali para o povo de Israel, que vai ver essa restauração de Israel, e fala sobre toda a estrutura física de que tem que ser construída essa cidade, dá detalhes ali, metros, tudo medido, bem feito, mas eu creio que isso aí está apontando para Jerusalém que vai descer do céu, onde todo aquele que é salvo vai habitar. E ali está escrito que o nome dessa cidade será Jeová chamar, o Senhor está aqui. Louvado seja Deus. A gente sabe que realmente quando houver novos céus e nova terra, nós estaremos constantemente na presença de Deus de forma literal e visível, não como hoje pela fé, né? Mas a gente vai ver realmente a glória de Deus, a gente vai estar dentro dela, né? Tudo que é Deus vai nos circundar ali, não vai haver sol, porque Deus emana toda a sua luz, né? A novo céu e nova terra vai estar em Deus, Deus vai estar visível, Jesus será a lâmpada que ilumina a cidade, né? Então a gente vê que a gente vai estar na presença ali constante da glória de Deus e vai ser algo visível, não vai ser como hoje, na expectativa, no sonho, na imaginação, a gente vai ver com nossos olhos. Louvado seja o Senhor, a manifestação sobrenatural de Deus ao nosso redor. Para concluir, já está dando meia-noite, hoje a live vai passar um pouquinho de 30 minutos. Mas para concluir, a gente sabe que no Novo Testamento, Deus recebeu outro nome, né? Deus recebeu outro nome. Eu vou abrir aqui de novo para que vocês possam me dizer. Qual é o nome que Deus recebeu no Novo Testamento? Qual é o nome que Deus recebeu no Novo Testamento? Ele recebeu um nome. Ele tem seus nomes no Antigo, mas no Novo a gente aprendeu e a gente o conheceu com outro nome. Isso aqui é bacana, cara, bacana. Ele falou certinho, Emanuel, tá lá em Mateus, capítulo 1, nos últimos versículos ali. Ele será conhecido como Emanuel, Deus conosco. Mas aí lhe foi concedido um nome. E esse nome é Jesus, que é o nome grego para o nome em hebraico, que é Yoshua, que significa Josué na realidade, né? Que a tradução disso significa o Deus que salva, o Deus que salva. Então, no Novo Testamento, Deus recebe o nome de Yeshua, Josué, Jesus, que significa o Deus que salva. Quem nos salva? Deus salva. É Deus quem salva. Tá?
não somos nós, não é mérito nosso. Pela graça somos salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Você tem sido grato a Deus por tão bendita e maravilhosa salvação? Tem se doado, tem se entregado, tem buscado a face de Deus para entender qual é o propósito que Deus tem para você? Tem se colocado à disposição da obra de Deus, para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, na igreja, no trabalho, entre os amigos, na família? Tem buscado, já sabe qual é a sua função no corpo de Cristo, tá? Porque Deus fez tudo para nos salvar. Ele só pede que a gente venha retribuir de forma com gratidão o servindo para a glória e louvor do nome dele e para que outras vidas venham ser alcançadas através da nossa vida, tá? Nós temos que ser um feixe de luz onde quer que Deus nos coloque, sal para temperar onde quer que a gente fique, tá? A gente tem que ser instrumento de justiça nas mãos de Deus para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Reflete aí a respeito disso. A gente vai terminar hoje a respeito dos nomes, está terminando aqui, né? A gente estudou na live 5 e 6 a respeito dos nomes, que já apontam para várias características e vários características do caráter de Deus, né? De como Deus trabalha, daquilo que agrada, qual é o propósito. A gente já viu que com esses nomes a gente aprende várias coisas de como Deus trabalha, de quem Deus é, tá? Mas a gente vai continuar falando sobre Deus na live de amanhã, a respeito dos atributos que existem em Deus. Bacana? A gente estava falando aqui sobre os nomes que são conhecidos de Deus nas Escrituras. E na live de amanhã a gente vai falar sobre os atributos de Deus, tá? Eu espero você na virada do dia aí, na live 7, tá? Já vai colocando aí os pedidos de oração, tá? Que a gente vai estar orando aqui, concluindo essa live. Por favor, coloca aí seus pedidos de oração. Agora chegou o momento de oração. É sempre meia-noite, Leia, tá? Já tem 5 lives, a gente começou semana passada, de domingo, é de segunda a sexta, né? Na virada de domingo até a virada de quinta-feira. É de segunda a sexta. Sábado e domingo, sexta e domingo a gente descansa, tá? Sempre na virada do dia, né? Meia-noite é a hora que a gente ora, a gente começa a orar meia-noite, tá? Eu acho que aí nos Estados Unidos deve ser umas 10 horas da noite, possivelmente. Que hora é aí nos Estados Unidos? Fala aí pra mim aí, você que tá aí. Deve ser umas 10 da noite aí, né? Então, 11, né? Agora deve ser umas 10h30 agora, né? Aí, coloque o horário aí pra mim, só pra eu ter noção do fuso horário que vocês têm aí. Tá? Obrigado, Mona Lisa. Gente, vai colocando um pedido de oração aí, que a live já tá com quase 40 minutos. Hoje eu extrapolei, eu tô fazendo de tudo aí, ó. 10h30 aí, sabia que era por volta de 10h30. Então, tô fazendo de tudo para ficar em 30 minutos, mas é porque é difícil mesmo tentar resumir as coisas de vez em quando, tá? Eu gostaria de falar muito mais, mas eu me seguro aqui para não ir. Quem sabe aí, quem me acompanha sabe que se me der trela aí, a gente fica 2 horas aqui falando. Então, mas eu quero deixar bem curta. Então, para que as pessoas não venham ter preguiça de parar para ouvir. A reflexão é 15, 20 minutos. Dá para separar 15, 20 minutos do dia para poder ouvir uma reflexão que vai alimentar, que vai ensinar, vai revelar a vontade de Deus ali, quem Deus é. Que é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Gente, vocês não colocaram nenhum pedido. É isso. Leia colocou, continua orando por minha vida. Amém, Leia. A gente está orando aqui na igreja, viu? Peço oração pela minha amiga Anne. Ela está tendo misericórdia. Misericórdia. Pode ser algo espiritual. Viu, Mona Lisa? Esteja orando por ela. Não sei se ela é cristã ou não. Se ela for cristã, pede ela para procurar o pastor da igreja dela, tá? Para compartilhar isso com os irmãos de oração na igreja, para que todo mundo venha estar orando. Pode ser algo espiritual, tá bom? Se ela for cristã, fica mais fácil de resolver. Se não for, tem que evangelizar, tá? Evangelizar, apresentar o evangelho, para ver se Deus faz um milagre e salva ela, tá? Porque através da presença do Espírito Santo pode ser que isso acabe também. Então eu não sei se ela é cristã ou não. Você sabe, você faz uma dessas duas coisas aí. Soraya está pedindo para orar pelo Brasil. Amém, Soraya, realmente está precisando, não só o Brasil, mas o mundo, né? A gente está vendo as coisas acontecer aí na Europa
e tá ficando cada vez mais próximo aí de uma terceira G aí mundial. As coisas estão caminhando para uma coisa que não tá legal aí, viu? Mas a gente sabe que tem que acontecer essas coisas para que Jesus volte. Não é nada inesperado não, tá? Faz parte do cumprimento das profecias bíblicas. Que estejamos preparados para dias difíceis que estão por vir aí, viu, gente? Tô tentando aí preparar todo mundo na medida do possível, é por isso que a gente tá fazendo essas lives, tá? Gleide pediu para orar por Maria Eduarda. Amém, Gleide. Orar por Maria Eduarda. Deus sabe quem é, a situação dela. Então tem Anne, tem Leia, Anne, Brasil Imundo, Maria Eduarda. Amém. Vamos estar orando para concluir essa live. Eu peço, amados, antes disso, que vocês orem por mim, tá? Pelo ministério que Deus tem na minha vida, por essa nova fase que eu estou passando agora. Eu gostaria que os amados orassem. O propósito é da concretização da vontade de Deus. Apresente isso. É a única coisa que eu quero, viver a vontade do Senhor. Então, quando for lembrar de mim, fala: Deus, cumpra o seu propósito na vida de Jamerson. É a melhor coisa que você pode fazer por mim, é orar para que Deus cumpra o propósito dele na minha vida. Tá pleno, tá perfeito. Porque as demais coisas Deus vai acrescentando do jeito que Ele quer acrescentar. Eu estando no centro da vontade de Deus já tá muito bom, tá excelente, excepcional. O meu medo maior é sair da vontade de Deus. Eu estando dentro dela, tudo é mais tranquilo, tá? Independente das aflições que nós passamos, que a gente passa e Deus permite para o nosso crescimento, aperfeiçoamento, tá? Não se assustem quando passar por situações difíceis. Deus permite para que a gente venha crescer nele, viu? Vamos estar orando aí, tá? E todo mundo ore uns pelos outros, ok? Vou apresentar aqui os pedidos: a vida de Leia, de Anne, de Maria Eduarda e do Brasil e Mundo, tá? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Senhor, essa noite, vemos lhe render graças, ó Senhor, por mais primícias do Senhor. Obrigado pelo esse tempo, Deus, que o Senhor nos permitiu estarmos aqui reunidos, por essas pessoas, esses irmãos maravilhosos que o Senhor colocou na live essa noite, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um deles individualmente, daqueles que estão presentes, daqueles que passaram por aqui já, mas foram deitar porque tem que trabalhar um outro dia, Deus, aqueles que nem puderam estar aqui, estão dormindo, Deus, que o Senhor venha protegê-los, guardá-los e dê uma boa noite de sono, Senhor. Que no dia de amanhã, esses que não puderam estar aqui, tenham a oportunidade de pelo menos ouvir a reflexão, aprender um pouco mais a respeito de Ti, Deus. E que o Senhor venha assim nos usar a todos no dia de amanhã para sermos instrumento de bênção onde quer que o Senhor nos coloque, Senhor. Que o Senhor venha ser conosco, nos abençoando, para que possamos saber como falar àqueles que precisam, que possamos ser sal, possamos ser luz, ó Deus. Nos guie, Senhor, e faça a Tua vontade em nós. Eu quero lhe apresentar a vida ali de Leia, Senhor, que está ali nos Estados Unidos. Deus, que o Senhor tenha misericórdia da Tua serva, longe, distante da família natural, espiritual aqui do Brasil, mas que o Senhor venha prepará-la ali, Senhor, uma família espiritual para ela, Senhor. Ela já tem procurado a Tua face nas igrejas, que o Senhor venha tocar no coração dela, um local onde ela deva ficar e que ali as pessoas venham acolhê-la como realmente são, irmãs em Cristo Jesus, de uma mesma família, e venham adotá-la ali e cuidar dela da melhor forma possível. Ser com ela abrindo todas as portas necessárias ali, lhe trazendo consolo ao coração, paz, nesse momento de transição que ela está passando, Deus. Capacite a Tua serva a ser instrumento de luz, seja a diferença aqui nesse local, Senhor. Represente bem o Brasil e represente bem a Ti, Senhor, ali nos Estados Unidos. Deus, quer lhe apresentar aqui a vida da Anne, que tem passado por dificuldades. Não sei se ela é cristã ou não, Senhor, mas que o Senhor venha ter misericórdia, venha libertá-la de toda a influência do mal, se houver algum ali atuando sobre ela. Em nome de Jesus, nós repreendemos e desfazemos toda a obra contrária à vida dela, Deus. Acampe seus santos anjos ao redor dela, incida a Tua luz, dissipa as trevas, Senhor. Se ela não for convertida, que o Senhor quebrante o coração dela, Senhor, se revele a ela, Pai, para que ela venha se arrepender de seus pecados e venha se render ao senhorio total e completo de Cristo Jesus, para que seja salva, Senhor. Quero apresentar aqui a Maria Eduarda. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Então que o Senhor venha entrar em providência e trazer ali
a existência, a tua vontade, o teu propósito, tá? Com a Maria Eduarda. Ser com ela, Deus, em nome de Jesus, Deus. Quero lhe apresentar aqui também, não só o Brasil, mas como o mundo, Senhor. Estamos passando em tempos difíceis, complicados, com guerra, rumores de guerra, Senhor. A gente sabe que há uma estourada ali nos preços dos alimentos, falta de alimento em vários lugares. A gente sabe que as profecias dos fins dos tempos estão se cumprindo. Nós sabemos que os dias são maus e que Jesus está às portas. Que o Senhor venha nos despertar para esta realidade, Deus, para que possamos buscar cada vez mais a Tua face, para que possamos cada dia nos doar mais, Senhor, que possamos ser mais gratos, ó Deus, e dessa forma possamos nos render mais, nos submeter mais, nos dispor mais, que venhamos ser instrumentos úteis ao Senhor na propagação do Evangelho, para abençoar vidas que estão ao nosso redor. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela reflexão dessa noite, que este momento que estamos separando no início do dia sirva sempre para a nossa edificação e crescimento espiritual, para que sejamos melhores e representamos melhor Cristo Jesus nessa sociedade. Obrigado, Senhor, por essa noite. Ser conosco, abençoando, nos dando uma noite tranquila na Tua presença e um ótimo dia de trabalho. Onde quer que nós formos, que o Senhor seja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. É no nome de Jesus que oro. E todos dizem amém. Amém, amados. Cristina, seja muito bem-vinda. Luiz chegou no finalzinho. Deus abençoe sua vida, Luiz. A Inete, seja muito bem-vinda. Campos, seja muito bem-vindo. Gente, amém? Essa live hoje ficou um pouquinho mais comprida, né? É que às vezes é difícil resumir mesmo, tá? Eu vou ver o que é que eu faço nas demais para ver se elas ficam dentro dos 30 minutos. Essa aqui vai dar uns 40 e quase 50 minutos, vai ser quase uma hora. Mas se puderem e quiserem compartilhar a live no dia de amanhã, para não acordar ninguém agora, compartilhe amanhã essa live para aperfeiçoamento de outros irmãos que não puderam estar aqui conosco, viu? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Obrigado, Mona Lisa, Gleide, Leia, Dalvani, Luiz chegou aí no final, minha esposa que deve estar dormindo agora, não falou mais nada. Soraya, que está sumida, né, Soraya? Agora você pode ver, viu? Meia-noite não é possível que você não está em casa. E todos os demais aí que entraram, sejam muito bem-vindos. Se faltaram algumas pessoas aqui que estão geralmente conosco, mas é assim mesmo, nem todo mundo pode estar presente conosco, viu? Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Até amanhã, na virada do dia, meia-noite. Deus abençoe.